Salve Maria, salve José. No vídeo de hoje eu quero falar sobre salvação. Você sabe qual que é a única coisa necessária que nós precisamos e dependemos para a nossa salvação? Santo Afonso Maria de Ligório fez essa pergunta e ele mesmo respondeu. Dentre as opções, qual você responderia? Qual que você acredita que é aquela única coisa necessária para a salvação? Será que é a Santa Missa? Será que é a esmola, jejum, penitência, oração, pobreza, obediência? Qual é a única coisa necessária para a salvação? E Santo Afonso nos dá a resposta. Eu, particularmente, quando eu tive contato, eu sempre acreditei que fosse a Santa Missa. A Santa Missa, não existe ato mais santo na terra do que a Santa Missa. Não existe nada mais meritório do que comungar. A perfeição está na Santa Missa porque é o próprio Jesus. Mas não é a Santa Missa a única coisa necessária para a nossa salvação. E eu fiquei surpreendido, fiquei muito surpreso, como que não é a Santa Missa? E depois, vemos as justificativas. Por exemplo, a Santa Missa. Quantas pessoas que não participam da missa diariamente, não comungam diariamente, e nós não percebemos nenhum crescimento espiritual? Pelo contrário, como que se afastam da vida, do caminho de salvação? Quantas pessoas que participam da missa, mas cometem sacrilégios? E ao mesmo tempo, existiram santos que se santificaram sem a Santa Missa. Nós temos quantos eremitas, a Santa Maria Egipciaca, São Paulo Eremita. Tivemos muitos santos que não tiveram acesso à Santa Missa e se santificaram. Ou seja, a Santa Missa é louvável, é digna, é maravilhosa, mas ela não é a condição necessária para a salvação. Nós vimos isso agora esses tempos. As igrejas foram fechadas. Quanto tempo as igrejas não ficaram fechadas? E nós ficamos sem Santa Missa. E pessoas durante esse período se salvaram, durante um tempo que não tinha Santa Missa. E nós sabemos que chegará um tempo, a abominação da desolação, que nós não teremos a Santa Missa novamente. Então quer dizer que a Santa Missa não é a condição única e exclusiva para a santidade. Ela é maravilhosa. Nós devemos aproveitar a Santa Missa enquanto nós temos, comungarmos o máximo que nós conseguirmos. É maravilhosa, mas não é a condição essencial. E Santo Afonso diz, a única coisa necessária para a salvação é a oração. É a oração. Todo o restante são práticas maravilhosas. Santa Missa, o jejum, a esmola, as virtudes. Nós tivemos, não é a pobreza uma virtude necessária para a salvação. Nós tivemos santos que foram ricos, que tinham uma fortuna. Não é a virgindade necessária para a salvação. Nós tivemos santos casados. Não é a obediência uma virtude necessária para a salvação. Nós tivemos santos que não tiveram superiores, mas a oração. Todos precisam da oração para se santificarem. Todos precisam da oração para se salvarem. Não tem como se salvar sem a oração. Por isso que Santo Afonso mesmo, ele diz, tirando as crianças, mas a partir do momento que se está na idade da razão, por volta de 7 anos, a partir do momento que se tem a idade da razão, quem reza infalivelmente se salva, e quem não reza infalivelmente se condena. Então precisamos ter uma vida de oração. E é por isso que um outro santo, Santo Henrique de Ossó, ele dizia: a alma que não faz oração não necessita de demônios que a levem para o inferno. A alma que não faz oração, ela não precisa do demônio ficar tentando ela para levar ela para o inferno, porque ela mesma se precipitará nele. Então a alma que não tem uma vida de oração, ela mesma está se jogando para o inferno. Também, olha só, quantas dificuldades, quantas lutas tem a nossa vida, luta contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o mundo, contra o demônio. Como a gente vai ter força para vencer tudo isso? Somente através de Deus. E como que nós temos essa força de Deus? Por meio da oração. É por meio da oração que nós conseguimos as virtudes. É por meio da oração que transformamos a nossa vida. É por meio da oração, da meditação, que dessa intimidade com Deus que nós vamos sendo transformados, cada vez vamos ficando mais perto
né, tentando imitar mais Jesus Cristo, e assim vamos caminhando em busca da nossa salvação. Então precisamos ter uma vida de oração. Quem não tem, né, precisamos começar imediatamente a ter essa vida de oração. E como começar? Qual o tempo para ter essa vida de oração? E a própria, uma grande santa, doutora, mestre, Santa Teresa d'Ávila, de 7ª morada, ela nos ensina. Olha só o que diz Santa Teresa d'Ávila: fazei todos os dias 1/4 de hora de oração. 1/4 de hora quer dizer 15 minutos. E eu vos prometo o céu, a salvação. Então Santa Teresa está falando: fazei todos os dias 1/4 de hora de oração. Fazei 15 minutos de oração, que eu, Santa Teresa, vos prometo o céu. A alma que faz a oração com perseverança está salva. Então é necessário, nas palavras de Santa Teresa, e nós podemos confiar nela, porque é uma santa de 7ª morada, uma santa grandiosíssima, uma santa que o próprio Jesus revelou que tudo que ela pedisse seria concedido. E ela está fazendo essa promessa: Jesus vai te conceder, os pedidos de Santa Teresa. Basta rezar 15 minutos diariamente, com perseverança, que ela vai conceder a salvação. Então basta, precisamos ter uma vida de oração, nós vimos, para a salvação. E como começar essa vida de oração? Comecemos com uma meditação de 15 minutos por dia. Santo Henrique de Ossó também diz: o 1/4 de hora é a prática mais singela, mais universal, mais eficaz e mais segura de perfeição e salvação. Precisamos de 15 minutos de oração todos os dias. Então, tentar encaixar no nosso dia 15 minutos de oração. Os grandes mestres da vida espiritual recomendam que seja de manhã. Então, acordar 15 minutos mais cedo do que você acorda. Acorda às 6, então acorda às 5h45. Costuma levantar às 7, acorda às 6h30. Então 15 minutos separar para a vida de oração. E assim, a nossa vida vai ser transformada. Com certeza, vamos conseguir ter muito mais força para crescer nas virtudes, para vencer os nossos vícios, os nossos pecados, nossas imperfeições, ter muito mais controle do nosso dia, lutar contra preocupações, ansiedades, nervosismo. O grande segredo é a oração. 15 minutos. E aqueles que não sabem por onde começar essa vida de oração, como começar rezando esses 15 minutos, eu tenho aqui o livro 1/4 de hora. Durante muito tempo, essa foi a minha dificuldade. Como começar essa vida de oração? Como começar a meditação? E eu pegava de um livro, depois pegava de outro, e eu tentava ficar procurando e fazer um resumo, e depois outro dia acabava deixando de lado, outro dia não dava tempo. Aqui já está tudo pronto. Aqui, Santo Henrique, ele fez esse livro justamente chamado 1/4 de hora, para assegurar que fossem feitas meditações todos os dias de 15 minutos, para atender ao pedido de Santa Teresa. Então, Santo Henrique, um santo que se santificou dessa maneira, ele escreveu um livro para que nós também pudéssemos nos santificar ao pedido de Santa Teresa. E esse livro tem a companhia de Santa Teresa o tempo inteiro. Ela vai conduzindo você, ela vai levando você nessa vida espiritual. O tempo inteiro é uma conversa com Santa Teresa. Inclusive, você faz um compromisso com Santa Teresa. Antes de iniciar o livro, você coloca o seu nome e você, na presença dela, faz esse compromisso de, eu quero ter uma vida de oração. Então, esse é o melhor livro para começar uma vida de oração e para engatilhar, o seu caminho de salvação. Foi uma luta para conseguir esse livro, para disponibilizar. Um livro antigo, que era divulgado, que era conhecido, e hoje em dia já não se fala mais nele. É uma preciosidade. Então não perca, essa oportunidade. Tem esse livro, garanto, o link está aqui embaixo na descrição, e comece a fazer todos os dias 15 minutos de oração. Você vai ver como a sua vida vai se transformar já desde quando você começar a vida de oração, e como você vai estar encaminhando o mais importante, que é a sua salvação, conseguindo praticar aquilo que é a única coisa necessária para a salvação, e atendendo ao pedido de Santa Teresa, de 15 minutos de oração por dia. Então garanto o seu livro, 1/4 de hora, no link que está aqui embaixo na descrição, e começa a sua vida de oração. E depois deixa aqui o que você está achando do livro, o que você tem percebido na sua vida de transformação. Eu tenho ficado impressionado com esse livro. É uma grande, grande graça, que possamos todos atender ao pedido. Tenhamos uma vida de oração, rezemos 15 minutos por dia. São os 15 minutos que transformam a vida e garantem a nossa salvação. Salve Maria, salve José.